Muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você escolheu, você decidiu se priorizar, você decidiu, escolheu se colocar como a pessoa mais importante da sua vida. Eu fico muito feliz e muito honrado que você tenha escolhido a Blindagem Emocional para ser a sua live desta noite de sexta-feira. Que bom que você está aqui, que bom que você mais uma vez está se priorizando, porque é assim que você vai mudar a sua vida. Você vai mudar a sua vida quando você se colocar como a pessoa mais importante da sua vida. Que bom que você está decidindo por isso. Isso é uma escolha, é uma decisão que cabe somente a você. Lembra sempre do que eu digo: ninguém transforma ninguém, só você tem esse poder nas suas mãos. E hoje, dando sequência à nossa semana dos ciclos, fechando, a nossa semana dos ciclos, nós iremos falar sobre este ciclo aqui, o ciclo do arrependimento. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, uma live que eu prometo para você, densa de muito conteúdo, porque a gente vai falar sobre o ciclo do arrependimento. Deixa eu dar uma boa noite aqui para várias pessoas que já estão aqui conosco. Rosa Maria, boa noite, Rosa, seja bem-vinda. A Jaqueline Lima também. Batiste, o Batiste está firme e forte, que legal, Batiste. A Karime, minha grande amiga, fala Karime, seja bem-vinda. A Bruna também por aqui, Débora Paiva, Renato também chegando por aqui, a Patrícia, seja bem-vinda, a Jússi de Oliveira, a Ana por aqui também, a Débora Paiva, boa noite, minha mãe Rose Caleiro, boa noite filho e a todos, boa noite mãe, a Flávia também por aqui, a Alexandre Souza, a Fátima Juliane Dias, também chegando por aqui, a Silvana Bernardo, Danila Suzuki, minha amiga, que aliás fez aniversário ontem. Parabéns, Danila. Muitas felicidades, muitas alegrias nesse novo ciclo. A Sheila também por aqui, a Rosane, a Elô Arruda, fala Elô, seja bem-vinda, a Juscelia, a Vanil, a Silvana, a Tamires, seja bem-vinda Tamires, a Silvana Batiste também por aqui, Sueli Thomas também chegando por aqui, a Valéria e Yoshi Depilação, sejam todos bem-vindos. Aliás, como a Karime está aqui, sigam a Karime, você que é mulher, siga a Karime faz um trabalho lindo, essencial com a ginecologia emocional. Então sigam a Karime, sigam a ginecologia emocional, porque é transformador. Olha só que honra aqui, eu estou vendo meu grande amigo Fábio Manzoli também do Masculinidade Saudável, já sigam o Fábio também, Masculinidade Saudável, você que é homem, você que é mãe de meninos, o que o Fábio faz também é essencial para os nossos filhos, para as nossas filhas, para que a gente expanda a nossa mente, tá bom? então o Fábio Manzoli do Masculinidade Saudável também por aqui, boa noite Ceissa, a Maria também, a Kátia Ponte, seja bem-vinda, a Domita, a Patrícia, sejam todos bem-vindos, que bom que você está aqui. E a gente vai ter um conteúdo bem denso hoje para falar sobre o ciclo do arrependimento. Essa semana, você que me acompanhou aqui desde segunda-feira, 2 lives diárias, 8h15 da manhã, 21h15, temas diferentes, então tem uma sequência. Você deve ter percebido que a gente foi construindo vários pedaços da sua jornada da blindagem emocional aqui. E hoje a gente vai falar do ciclo do arrependimento, muito importante para você fixar na sua mente, para que você possa ter recursos a partir de agora, porque é impossível você mudar algo que você não conhece, por isso que o contexto é muito importante. Então, daqui a pouquinho a gente já vai começar. Antes, aquele meu recado de sempre, muito importante, para que você possa ajudar o Johan de 7 anos, esse menino lindo aí,
O Johan é um dos motivos dessa terceira temporada das lives Blindagem Emocional. E você pode ajudar o Johan, que nasceu com atrofia espinhal, muscular espinhal, também conhecida como AMI. O Johan, ele tem para mantê-lo, né, existe uma estrutura que é muito cara e eu decidi abraçar a causa do Johan, tá bom? Aliás, você pode seguir o Johan no Instagram, a Poliana, que é a mãe dele, que está aqui com a gente também, faz parte da comunidade Coragem, ela alimenta esse Instagram para dar informações sobre a doença, também para mostrar um pouquinho da rotina do Johan, tá bom? Então, como é que você pode ajudar o Johan? De duas maneiras. A primeira é aqui comprando os selos do Instagram. Esses selos que você deve estar vendo aí no final aqui da sua tela, você pode comprar um dos selos ou fazendo um Pix para ogata76@gmail.com, que é a minha chave Pix, tá bom? Então você pode escolher as duas maneiras para ajudar o Johan. E 100% de tudo que a gente está arrecadando desde o início da terceira temporada, semana passada, será repassado, destinado ao Johan, tá bom? Então, conto com você e para você me ajudar ainda mais, eu vou pedir para que você compartilhe essa live com pelo menos uma pessoa, uma pessoa. Coloca aqui, tem um aviãozinho, aperta e vai abrir. Pelo menos com uma pessoa, mas eu sei que você vai compartilhar com muito mais para que a gente possa encher aqui essa live, para que a gente possa ter bastante gente, porque hoje a gente fecha a semana dos ciclos, tá bom? E também te lembrando, programa Blindagem Emocional, a última turma de 2021, começa agora em outubro. Daqui a mais ou menos uns 10 dias eu vou abrir as inscrições e uma condição especial, exclusiva para quem estiver na lista especial. Então, bit.ly/lista blindagem para você estar comigo. Se você quiser acelerar esse seu processo de blindagem emocional, o programa Blindagem Emocional é um processo terapêutico e de autoconhecimento, 21 dias ao vivo comigo, intenso e denso, tá bom? Então pega papel e caneta que a gente vai começar o nosso conteúdo aqui. Deixa eu dar mais uma boa noite para a Cíntia, também por aqui, a Poliana, a Vivi Machado, Despertar das Emoções. Aliás, sigam a Vivi também. A Vivi faz um trabalho incrível com oficinas de emoções. A Rosana por aqui, Mara Brito, seja bem-vinda. A Jamile, que legal que vocês estão aqui. Pega papel e caneta que a gente vai começar o conteúdo agora. Eu vou começar a live, o conteúdo desta sexta-noite, com uma frase que é chavão, mas muito verdadeira. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Inclusive, você não está à toa aqui. Você está aqui porque você escolheu ficar. Você decidiu estar comigo aqui por essa 1 hora. Você decidiu se priorizar por pelo menos 1 hora, que é o tempo que a gente vai ficar juntos aqui. E você não está aqui à toa por quê? Porque você vem buscando se autodesenvolver. Você vem buscando se conhecer. Você vem buscando respostas para algumas angústias, você vem buscando respostas para algumas aflições, você vem buscando conhecimento. Ou seja, você talvez ainda não saiba como, mas você está procurando, você está entrando em lives, em conteúdos, em perfis, buscando algo que você sente que precisa. Algo que você sente que precisa mudar em sua vida. Alguém aqui se identifica com isso? Coloca aqui eu, se você se identifica com isso. Você está se sentindo dessa maneira? Talvez um pouco perdida, mas sabendo que existe algo que precisa ser mudado. Algo que talvez esteja já te incomodando. E não é de hoje. Obviamente que não é de hoje. Isso vem sendo construído há muito tempo. Talvez hoje é o momento que você esteja mais consciente desse problema, mesmo não sabendo como ainda enfrentá-lo. Eu vou dizer, ainda enfrentá-lo, porque você tem condições de enfrentá-lo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Várias pessoas, eu, legal, muito obrigado.
E como a gente falou essa semana, existe um exército muito numeroso, que é o exército dos covardes. E talvez hoje você faça parte dele. Talvez hoje você esteja neste exército dos covardes. É aquele exército das pessoas que aos poucos perderam um brilho. Elas perderam aquela vontade de agir. Elas passaram a aceitar como normal a infelicidade, a falta de alegria. Elas passaram a acreditar que a vida é assim mesmo, né? É assim mesmo. Deixe a vida me levar, vida leva eu, os malditos versos do Zeca. Pois é, esse exército dos covardes, ele é numeroso. E a maioria das pessoas que está nele nem se dão conta disso. Porque para elas a vida é o que o exército dos covardes mostra. Não há nada de diferente. Só que você começa a perceber, e por isso que você está aqui, que fazer parte desse exército dos covardes está deixando você triste, está deixando você pior. A Patrícia, quero desertar. Boa escolha. Boa noite, Samara, seja bem-vinda. A Lei Batista também por aqui, a Evita, sejam todas bem-vindas. Você quer desertar. Você quer deixar esse exército dos covardes. Porque está custoso para você. Está pesado para você. Você já percebeu que não é tão simples assim vestir um personagem apenas para ser aceita, para ser aceito. Essa estratégia deu certo por muito tempo. Só que a conta está chegando ou ela mesmo já chegou. E aqui você vai ter que fazer uma escolha. Seguir no exército, como se tudo que você ouviu nessas 2 últimas semanas aqui da 3ª temporada das lives, como se entrasse aqui e fosse embora e você nem percebesse mais, ou você vai decidir enfrentar a dor de desertar, de sair desse exército. Porque a saída desse exército dos covardes não vai ser uma saída tranquila. Será uma saída tensa, sim. Por isso que hoje, pela manhã, a live da manhã foi muito importante. Se você não assistiu, assista. Porque, e a de ontem também, de ontem à noite também, sobre os pensamentos sabotadores. Porque você vai precisar de muita blindagem emocional, que é o controle das suas emoções, o conhecimento das suas emoções e dos seus processos emocionais, para você enfrentar. Enfrentar o ambiente, enfrentar a sua própria autossabotagem, porque a sua autossabotagem ela vai estar ativa, ela vai querer que você continue do jeito que você está. E eu sei que não é uma escolha fácil, porque a vida da mediocridade, a vida medíocre, a vida que você já se conformou, essa vida te dá o que você precisa para viver. E é muito bom que eu esteja falando exatamente sobre esse assunto numa sexta-feira. Porque a sexta-feira, para muita gente, tem um efeito de simplesmente apagar todo o sofrimento que você teve durante 5 dias da semana. Essa semana é um pouco diferente porque teve o feriado, mas imaginando uma semana normal, para muita gente é custoso, é pesado chegar até a sexta-feira. E a sexta-feira, o sábado e o domingo, eles se tornam anestésicos para essa dor. Só que a gente precisa chegar aqui num acordo, que é, isso não é vida. Convenhamos, isso não é vida. Você viver 5 dias infeliz para viver 2,5 um pouquinho mais feliz, isso definitivamente não é vida. Faz sentido isso para você? Coloca o coraçãozinho aqui para mim se isso faz sentido. A vida medíocre, ela te dá o que você precisa, o necessário para você sobreviver. Só que será que isso está bastando para você? Por isso que eu sei que não é uma escolha fácil você decidir sair da vida da mediocridade em direção à vida da coragem. Não é simples,
não é simples você decidir por isso. E eu te entendo, porque a vida da coragem, a vida do agir com o coração, a vida que é boa para você, do seu jeito, com as suas regras, de acordo com os seus talentos, de acordo com a tua meta encarnatória, não é tão simples assim. E eu sei. E para cada um de nós aqui, essa vida de coragem pode representar algo diferente. Por exemplo, a vida de coragem pode representar para você ter um relacionamento feliz e saudável. Talvez essa seja a sua vida de coragem. Essa seja a vida que você está buscando há muito tempo. Porque você está há anos num relacionamento falido. Há anos você está num relacionamento abusivo. E você está sem forças hoje para sair dele. E a tua vida de coragem, aonde você quer chegar, é nessa vida onde o relacionamento é feliz, é saudável, há respeito, há amor, há paixão. Para outros, a vida de coragem pode ser, por exemplo, você ter felicidade com o seu trabalho. Você ser feliz com o seu trabalho, você gostar do que você faz verdadeiramente, você trabalhar em estado de flow, em estado de fluxo, que é quando você praticamente não vê o dia passar, porque você está adorando o processo, você adora o que você faz. A maioria das pessoas, infelizmente, trabalha apenas para pagar conta. Ela se submete a infelicidade no seu trabalho apenas para pagar contas. Faz sentido isso para você? Fichas estão caindo, eu tenho certeza que hoje muitas fichas vão cair para você. A vida de coragem, para algumas pessoas, pode representar outra coisa, como, por exemplo, você ter hábitos saudáveis, você ter uma saúde forte, você não ficar mais dependente de remédios, você não gastar metade ou até mais do que você ganha em remédios. Vivendo dopada, vivendo dopado, vivendo anestesiada. A vida de coragem pode ser essa para você. Para quem é mãe, para quem é pai como eu, talvez a vida de coragem tenha a ver com os seus filhos. Ter tempo, né, para os seus filhos. Ter tempo de qualidade com os seus filhos. Para cada um de nós aqui, a vida de coragem representa algo. Algo que você ainda não tem. E agora, mais do que nunca, você começa a entender que existe sim uma vida que é diferente da que você está vivendo hoje. Existe uma vida que pode ser feliz sim, que você pode ser feliz sim. Significa que você vai ser feliz o tempo todo? Claro que não, porque a vida é dinâmica. Mas o saldo precisa ser sempre positivo. Quando você começa a adquirir esse conhecimento que eu estou trazendo aqui todos os dias, 2 vezes por dia para você, às 8h15 da manhã e às 21h15, é para fazer você despertar mais rápido. Para você despertar mais rápido. Porque o que está acontecendo? A cada dia que está passando é um dia a menos. E você se aproxima desse fim. Você está percebendo que não dá mais para ficar na vida da mediocridade. Você talvez não saiba como fazer. E está tudo bem. Mas o que você primeiro precisa é dar um basta nisso. E o basta começa com uma decisão, com uma escolha. Por isso, claro, a vida é feita de escolhas. O fato de você estar aqui numa sexta-feira à noite mostra muito para mim o quanto você quer. O quanto realmente você quer mudar. Porque você poderia estar escolhendo qualquer coisa com a melhor justificativa para não estar aqui. Mas você está aqui. Não sei se você vai ficar até o final. Mas você está aqui. Ou seja, você está decidindo. Você está decidindo dar um basta nessa vida medíocre.
Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho para eu saber se isso está fazendo sentido para você. Deixa eu responder uma pergunta da Cirlei. Meta encarnatória é antroposofia? A meta encarnatória, esse termo que eu uso lá no programa Blindagem Emocional, Cirlei, sim, é da antroposofia, tá bom? Antroposofia é uma ciência, é uma filosofia que está muito ligada ao estudo do homem, principalmente em relação ao mundo. Então, esse termo é usado na antroposofia, tá bom? Apoliana, vida de coragem, conquistei com o apoio de vocês. Estou feliz como não imaginava poder, sabendo lidar até então com as dificuldades, mais blindada emocionalmente. Boa, Apoliana, excelente, excelente, muito bom. Se você já está criando consciência de que você vive hoje na vida da mediocridade e você quer ir para a vida da coragem, do agir com o coração, a pergunta óbvia é: por que você não vai? E por que você não vai logo? E por que você não decide logo por isso? Porque muitas pessoas, elas sabem todo o contexto, mas elas não agem, elas não movem um alfinete sequer em direção à vida da coragem. E por que isso acontece? Você tem ideia? Por que mesmo você, sabendo que você não quer mais essa vida medíocre, essa vida que está sugando a tua energia, que tá deixando você cada vez mais próxima do fim, mesmo sabendo disso e mesmo já entendendo para onde você gostaria de ir, por que você não age? Por que você não entra em ação? E aqui é onde entra o tema da nossa noite. Porque você tem medo do arrependimento. Esse é o primeiro medo que você enfrenta. É um medo que paralisa as pessoas. É o medo que faz você pensar, repensar e desistir. O medo de você se arrepender dessa decisão. Ah, ô gata, eu sei que eu quero largar o meu marido, ele me bate, ele me trai, ele faz tudo comigo. Mas e se eu não encontrar um outro homem? E se eu não fizer isso? E se eu ficar sozinha? E se? O medo do arrependimento paralisa. Alguém já viveu uma situação parecida com essa? Não apenas num relacionamento, mas eu tenho uma ideia, eu sei o que eu preciso fazer, eu não quero mais isso, mas eu não fiz porque eu fiquei com medo de me arrepender depois. Eu fiquei com medo de que depois poderia ser pior. A Daniela, obrigado Daniela pela sua sinceridade, obrigado. Esse medo do arrependimento te paralisa. Esse medo do arrependimento faz com que você deixe os seus sonhos na gaveta. A Tamires, eu, a Márcia, boa noite Márcia, a Má Ferrante, eu, a Patrícia, eu, a Rita, eu, Jaqueline, eu, todos nós já vivemos isso. Eu também vivi isso. E sabe por que isso acontece? A Rose Caleiro, a Danila, eu, Débora, a Silvana, sim, demorei 30 anos para acordar. Que bom que você acordou, que bom, isso é muito bom. A Daniela, como falei de manhã, o famoso e se? E se? Pois é. O medo do arrependimento, a Zilda, a Ivone também. O Batista, arrependimento de trocar de emprego, sim, isso é muito comum. Né? Alguém que sabe que aquele emprego já deu e aí ela cria todo o plano perfeito, só que aí ela não sai do lugar, porque ela tem medo de se arrepender depois. E sabe por que você tem esse medo do arrependimento? Porque você também tem um outro medo que está bem associado a esse medo do arrependimento, que é o medo do fracasso. Você tem medo de fracassar. Você tem medo da incerteza do resultado que a sua decisão terá. E o fracasso, ele tem um peso muito grande na nossa vida. Por quê? Porque tem a ver com a nossa evolução. Eu falei hoje de manhã, inclusive, na live da manhã. A tua mente, que sempre quer garantir a sua sobrevivência,
essa mente o tempo todo, ela faz com que você paralise onde você está para não arriscar. Porque o risco pode te colocar numa situação onde você pode morrer. Pode acontecer isso. Então, para sua mente de sobrevivência, você não fazer nada é o melhor dos mundos. Só que o medo do fracasso, ele se acentua porque nós crescemos como espécie, nós evoluímos como espécie, entendendo a importância do grupo. A importância de você viver em grupo. Porque sozinho lá atrás, os nossos Homo sapiens, eles tinham muitas dificuldades sozinhos. Sozinho era muito perigoso, mas quando a gente começou a andar em bando, foi mais fácil de derrotar o predador. Ou seja, é uma lição que a gente tem, que a gente leva e que de uma certa maneira nos paralisa. Porque um fracasso pode ou poderia lá atrás nos tirar do grupo, da tribo, e eu fico sozinha. Então eu não quero contar os meus fracassos no Instagram, eu quero contar no Instagram as minhas vitórias. Eu não quero mostrar as minhas derrotas. Eu só mostro o meu palco bonito, reluzente. Faz sentido isso para você? Então, esse medo do fracasso é o que te paralisa. É o que faz você, muitas vezes, perder oportunidades. Você já viveu uma situação quando uma oportunidade simplesmente e literalmente ela passou assim, diante dos seus olhos e você ficou olhando, mas você não saiu do lugar para pegar ela e quando vê a oportunidade foi embora? E aí quando você viu, sei lá, a sua ideia, a ideia que você tinha, que você viu aqui diante dos seus olhos, passar na sua frente, ela foi embora e uma outra pessoa fez o que você tinha que fazer. E ganhou com isso, seja financeiramente, enfim, ela ganhou com isso. E aí o que bateu em você? Arrependimento. E a dor do arrependimento, ela é muito pesada. Ah, Márcia, sim, eu passei por isso. Pois é. Dói demais, Rose Caleiro, muitas vezes, dói demais você se arrepender de não ter feito algo. O problema é que o adestramento que nós sofremos fez você acreditar que a vida tem uma certeza, que é esse sucesso, que é a segurança. Então, cresça para você ter segurança, para você ter um emprego, para você ter um salário, para você ter uma casa. Isso é o script perfeito que nos venderam incontáveis vezes, como escreveu aqui a Valéria. Incontáveis vezes. Foi exatamente esse script perfeito que você aceitou. Só que na vida não existe certeza de nada, a não ser de uma coisa. Qual é a única certeza que existe? É a certeza do fim, é a certeza da morte. Todos nós vamos passar por isso. Então, uma vida cheia de arrependimentos é uma vida que você carrega um peso enorme, uma culpa enorme, abala a sua autoestima e te paralisa. E aqui é a hora de você começar a entender que você vai ter que decidir para valer se você quer seguir nesse caminho onde tem risco, onde você não sabe o que vai acontecer, mas que vai ter alegria se você souber como controlar suas emoções, como você controlar os seus processos emocionais. Por isso que blindagem emocional é parte fundamental numa mudança de vida. Pessoas que fazem mudanças de vida sem blindagem emocional, elas acabam muitas vezes desistindo. E no começo, porque é muita coisa nova ao mesmo tempo. Existem muitas novas variáveis nesse percurso. Faz sentido isso para você?
Coloca aqui para mim se isso faz sentido. O medo de fracassar, ele é muito arraigado na nossa natureza. A nossa sociedade, ela não admite o fracasso. Ela não admite o fracasso. E aqui eu quero te falar o que eu acho sobre fracasso. Eu não gosto muito, já falei isso várias vezes, eu não gosto muito de usar a palavra fracasso. Porque ela é muito pesada. Ela é muito pesada. O que é um fracasso? Um fracasso é apenas um resultado. Um resultado que ficou abaixo da expectativa que você queria. Faz sentido isso para você? Fracasso se trata apenas de um resultado que você tinha uma expectativa e isso não se concretizou. Por exemplo, se eu chegasse hoje aqui e falasse o seguinte, olha, a nossa meta hoje a gente precisa ter aqui 1000 pessoas simultâneas. Essa foi a meta que eu estabeleci. E aqui a gente está passando de 33, 35, 36. A gente não deve passar, talvez, de pessoas simultâneas de 40 hoje, na sexta-feira à noite. Se eu olhar com o peso do fracasso que o sistema coloca pra gente, eu falaria o seguinte, nossa, fracassei hoje. Tô falando só para 34 pessoas, isso é um fracasso. Isso é um fracasso. Só que, para mim, 34 pessoas, 35 agora, é um número muito grande. É um número muito grande. Para uma sexta-feira à noite, para um assunto pesado como esse, porque aqui a minha live não estou contando piada. Aliás, sou péssimo em contar piadas. Eu não estou cantando, eu não estou fazendo dancinha. Eu não estou fazendo nada disso. Eu estou falando de um assunto denso, um assunto que a tua mente detesta, e você está aqui. Então, o fracasso nada mais é do que um resultado. O problema é o que você aprendeu com o fracasso. Como você aprendeu sobre fracasso. Porque te fizeram acreditar que pessoas fracassadas, pessoas que não conseguem aquilo que a sociedade diz, elas são fracassadas. E é um peso muito grande que a gente carrega. E esse adestramento começa na infância. Talvez na sua casa, papai, mamãe. A escola reforçou isso, a escola tradicional reforçou isso dentro de você, através das notas. E aí a vida foi só reforçando isso dentro da sua trajetória. E sabe por que você tem medo de fracassar? Você tem ideia por que você tem tanto medo de fracassar? Além, claro, da questão da mente de sobrevivência, você tem medo de fracassar simplesmente porque você já fracassou. Você já conhece essa dor. Se você não tivesse fracassado, se você não tivesse tido resultados abaixo do que você esperava antes, você nem saberia o que é isso. O teu cérebro só reconhece algo que lhe foi apresentado. Guarda isso. O seu cérebro só reconhece algo que lhe foi apresentado. Só que em algum momento você fracassou, teve um resultado abaixo e isso te deixou o quê? Anota essas duas palavras que eu vou falar agora. Deixou uma ferida emocional. Deixou um trauma em você. Deixou um impacto na sua vida. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Você tem medo do fracasso por quê? Porque você já viveu uma situação assim em algum momento da sua vida e provavelmente esse primeiro momento foi na infância e esse primeiro momento foi muito forte para você lidar. E com isso uma emoção foi associada para te proteger.
Tudo bem? Faz sentido isso para você? Agora a live vai ficar mais densa a partir de agora, então fica aqui comigo. O Batiste, mas às vezes é melhor fracassar tentando fazer algo do que se arrepender por não tentar. Sim, sem dúvida, Batiste. O problema é que as pessoas vão se acostumando a se apequenar, a serem dominadas pelo medo, o medo do arrependimento, e elas nem começam. Elas simplesmente são pessoas cheias de ideias e de nenhuma ação. Tudo bem? Então, sim, é melhor você começar algo do que você simplesmente não fazer nada, mesmo que o resultado não seja o melhor. A Adriana, uai, mas tá falando para mim, já basta. Fica aí, ego da Adriana. Não deixa ela embora, não vai embora com ela, não. A Débora, eu estou aqui para aprender a me libertar disso. Excelente, muito bom. E quando a gente fala sobre o fracasso, a primeira vez que você fracassou, a palavra fracasso está muito associada a negócios, né? E fracassar para sua mente não significa você você abrir uma empresa e faliu, né? O que muita gente associa. A primeira vez pode ter sido algo muito corriqueiro dentro da tua infância e você nem se deu conta. Eu vou contar a história de um cliente meu da hipnoterapia, que era um empresário, é um empresário, que ele não conseguia crescer. E era um cara extremamente talentoso, com recursos, enfim, tinha tudo para ir além de onde ele estava. Mas, no fundo, ele tinha o medo de fracassar. E como é que a história dele começou? Lembra? Você só sabe que é fracasso porque em algum momento a tua mente interpretou algo como fracasso, ou seja, você já fracassou de acordo com essa interpretação. Esse meu cliente tinha talvez, acho que 3 anos, 4 anos de idade, e ele fez um desenho para o pai. Era acho que perto do Dia dos Pais, enfim, ele fez um desenho, né? Imagine você, uma criança de 4 anos, fazendo um desenho para o seu pai. Ele desenhou ele lá, pequenininho, desenhou o pai, tinha uma bola, tinha o sol, tinha uma árvore. Ele fez um desenho do que representava aquele momento com o pai. O pai chega do trabalho e o filho super ansioso para dar o desenho para o pai. O pai abre a porta, o filho com o papel na mão, ele corre em direção ao pai. Só que o pai, ele chegou bêbado. E aí ele pega o papel, ele olha o papel, ele amassa o papel e ele fala, isso aqui tá uma porcaria. E joga o papel longe. E vai se deitar, enfim, foi e seguiu. Naquele momento, aquela ação do pai foi um grande impacto emocional. Para aquela criança, para o meu cliente de 4 anos. Naquele momento, fisiologicamente, o teu cérebro já falou o seguinte, tem alguma coisa errada aqui acontecendo, precisamos mantê-lo vivo. E aí, colocou uma emoção, medo, o medo de criar, o medo de fazer algo dele e ser rejeitado pelas outras pessoas. Porque imagina, o meu pai pegou o meu desenho e amassou e jogou e falou que estava uma porcaria. Então, se o meu pai, que teoricamente deveria falar, nossa, que lindo filho, muito bom, parabéns, continua fazendo, continua criando, imagine qualquer outra pessoa que eu encontrar. E a partir dali,
essa pessoa, esse meu cliente, ele começou a ter um grande medo de fracassar, de ir além, de colocar muitas vezes o que ele queria nos projetos que ele tinha. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Por isso que existem muitas feridas que você precisa curar na sua história. Se você não faz as pazes com a sua história, é difícil você andar para frente. É muito difícil. E você vê de uma pequena no sentido, né, se você olhar de fora, você vai falar o seguinte: nossa, né, mas desse fato gerou alguém que estava com medo de fracassar? Sim, sim, porque aqui é a emoção dominando, não é a razão. Para você que não está vivendo a emoção, é muito simples falar: puxa, mas sei lá, isso já passou, segue em frente. Não, porque na hora ali a mente domina, ela fala o seguinte: opa, isso é perigo, você vai sofrer que nem lá aos 4 anos, então nem tenta, nem segue em frente. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Fazer as pazes com a sua história é fundamental. Por isso que eu te convido para entrar na lista especial do programa Blindagem Emocional. A última turma de 2021 começa em outubro e é um processo terapêutico, onde você vai poder talvez olhar, entender e descobrir essas feridas que você vem carregando. Então entra, bit.ly/lista blindagem. Tudo bem? Fazer as pazes com a sua história é um passo fundamental, porque as programações, as interpretações te protegem. Essa programação desse meu cliente era uma proteção, porque a mente não quer que ele sofra de novo, porque aquele sofrimento que ele viveu pode levar ele à morte. Esse é o raciocínio da mente de sobrevivência. Agora, presta atenção nisso aqui. Quantas oportunidades talvez você já não perdeu na sua vida porque esse medo que você não controla, ele decidiu por você? Quantas vezes que você sabia o que tinha que ser feito, só que na hora H você recuou, na hora H você desistiu? Quantas vezes você já não perdeu oportunidades incríveis de ter uma vida muito melhor do que você tem hoje? E aqui eu não estou falando só de financeiro, mas de uma vida feliz, num relacionamento saudável, num relacionamento onde exista respeito, companheirismo. Quantas vezes você já não abriu mão desses sonhos simplesmente porque você ficou com medo de fracassar? Muitas, né? Muitas pessoas aqui. Porque quando você se deixa dominar pelo medo do fracasso, você, na verdade, tem medo de ser julgada. Você tem medo de ser julgado. Você tá com medo de não pertencer. Você está mais preocupado com a tua reputação dentro do grupo. Porque com medo você paralisa, você não age. Você fica paralisado esperando o que vai acontecer. Você fica esperando o momento perfeito. E aqui, ó, papo bem reto com você. Não existe momento perfeito para você começar a sua mudança de vida. O momento perfeito, vamos chamar assim, é agora. É a partir de uma decisão que você tem que tomar. Faça por você. Mas se você é mãe, se você é pai como eu, faça também pelos seus filhos. Eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo com a tua falta de alegria, com a tua infelicidade. Eles estão aprendendo com o relacionamento ruim que você mantém, às vezes só de aparência. Eles estão aprendendo tudo isso. E você pode dar um outro exemplo para eles. Um exemplo de superação.
um exemplo de coragem, um exemplo de decisão, porque eles vão precisar disso para viver. Ou você acha que não? E você talvez hoje nunca tenha feito isso, por quê? Porque você também não teve esse exemplo em casa. Porque a sua mãe se conformou com um casamento falido, porque o seu pai se conformou com um emprego medíocre, mesmo odiando. Então, você que está aqui comigo, você pode mudar o curso dessa história. Isso é uma decisão sua. E é por isso que nessa jornada você precisa ter blindagem emocional, porque durante esse processo você vai ter que enfrentar o ambiente. E o ambiente, quando você começa o processo, ele é muito pesado. O ambiente é mais forte que você. E é assim mesmo. Só que se eu não me fortaleço, eu não consigo sobreviver a essa mudança. Eu desisto, eu recuo. Não adianta nada você bradar que você quer mudar a sua vida, que você quer liberdade, que você quer isso e você quer aquilo, e aí 2 dias depois você recua com medo. Não adianta de nada. Não adianta de nada. Para de se enganar. Para de se enganar. Uma mudança de vida exige ação. E para isso você precisa ter blindagem emocional, sim. Você precisa ter o entendimento dos seus processos emocionais. Quando você não tem o controle das suas emoções, você vai o quê? Você vai apenas reagir. Alguém vai chegar para você e vai falar o seguinte: nossa, que isso, hein? Vou pegar aqui a Cristina, que é a última que comentou aqui. Ah, que isso, hein, Cristina? Agora fica nesses papinhos de autoajuda, hein? Numa sexta-feira à noite, Cristina, vamos sair, vamos sextar, para com isso. E se você não tem o controle das suas emoções, você reage. Você talvez brigue com essa pessoa. Você talvez grite com essa pessoa. Talvez você se ofenda com o que ela está dizendo. E aí a tua vida vira um caos. De que adianta? Blindagem emocional é algo essencial para essa mudança de vida. Tudo bem? Faz sentido? Coloca o coraçãozinho aqui se faz sentido isso para você. Boa, Batiste. E a mudança começa por você e não pelo que os outros irão falar. Sim, a mudança sempre ela é de dentro para fora. Ela é sempre de dentro para fora. E como é que você vai começar a neutralizar esse processo, esse ciclo do arrependimento, que chega ao arrependimento? Por quê? Porque se você olhar para a tua história, talvez você tenha uma pilha de arrependimentos, maior do que esses livros aqui que eu tenho. Você talvez tenha uma pilha de arrependimentos. E como não entrar nesse ciclo de novo? Você, mais do que nunca, você precisa construir evidências. É assim que você vai criando um antídoto contra o arrependimento. Cada ação mostra para sua mente um novo comportamento e uma nova decisão. E são as pequenas decisões que constroem as grandes. São as pequenas. Então o fato de você estar aqui na live é uma pequena decisão que está construindo a grande decisão. Segunda-feira a gente tem live às 8h15 da manhã. Você estando às 8h15 da manhã, você está construindo mais uma evidência. Você entrando para a lista da blindagem é mais uma evidência. Você fazendo o programa Blindagem Emocional é mais uma evidência. Percebe? É essa construção de evidências através de ações que faz com que você comece a mostrar um novo condicionamento para a tua mente.
Porque isso garante, primeiro, energia emocional e prova para sua mente que essas ações que você está fazendo não te mataram. O fato de você estar aqui, você não vai morrer. Vai ser desconfortável, mas você não vai morrer. O fato de você entrar para a lista da blindagem, você não vai morrer. Percebe? E você vai mostrando que, olha, essa ação não é perigosa. Quanto mais eu faço aquela ação, a minha mente se acostuma, a minha mente se adapta. E com isso, você volta aos poucos, presta atenção aqui, você começa a readquirir a confiança em si. Com a confiança em si, você age mais, você entra em ação. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Cirlei, o que me motiva todos os dias é ser exemplo para minha filha, no sentido de não desistir, de superar as adversidades. Excelente, excelente, Cirlei. É esse exemplo que você pode ser, porque o tempo todo a tua filha está se espelhando em você. Hoje eu coloquei um post, agora não, no início da tarde. A minha filha Joana, a Joana é incrível. Papo de pai babão agora, né? A Joana, ela me pediu, dia desses, falou assim, pai, você tem aquele livro, O Poder do Hábito? Eu falei, tenho. Eu queria ler. E aquilo me chamou a atenção. Por quê? A Joana gosta muito de ler, assim como a Lorena. E isso vem muito da Janu e de mim. Nós dois somos leitores vorazes. Mas é um livro que é um livro muito técnico, né? Um livro que não é um livro, entre aspas, não é um pedido normal para uma criança de 10 anos, né? Eu quero ler O Poder do Hábito. Mas, beleza. E aí eu comprei para ela. Comprei porque eu não impresso o livro, viu? Já avisando. Minha mãe que está aí, minha mãe sabe, eu não impresso o livro. Então, comprei o livro para ela. E eu entendi depois, claro, porque que ela queria ler O Poder do Hábito. Ela percebe no ambiente dela algumas coisas relacionadas a hábitos, né? E a Janu, que faz exercício físico em casa, e ela também começou a fazer exercício físico. As meditações que a gente faz, ela faz também. Então, assim, é um espelhamento, né? Então, ela se interessou por um livro. Eu não sei nem se ela vai ler ele inteiro agora, mas ela se interessou porque é um assunto que está dentro da nossa conversa como família, né? Hábitos saudáveis, o que a gente faz, o que a gente não faz. Então, esse tipo de exemplo que eu, pelo menos, eu quero ser para minha filha. Um exemplo que seja positivo. A ação que você faz é um exemplo positivo. Quando você decide sair da vida da mediocridade, você está dando um grande exemplo para o seu filho e para a sua filha. Agora, quando você continua onde você está sofrendo, você também está dando um exemplo, só que o exemplo você sabe que não é positivo. É um exemplo negativo, é um exemplo que talvez essa criança vai repetir na vida dela. Talvez ela vai imaginar que um relacionamento infeliz é o que é. Relacionamentos são infelizes. E ela se conformar com isso. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, eu vou te deixar uma pergunta aqui para esse final de semana. Né? Daqui a pouco eu vou pedir para vocês lerem os aprendizados aqui, colocarem os aprendizados. Mas eu quero deixar uma reflexão aqui para você que é muito importante, de verdade, você refletir. Ficar infeliz sem ação ou sair da dor, mesmo sem saber o que vai acontecer? Essa é a escolha que você tem que fazer a partir de agora. Ficar infeliz onde você está e não fazendo nada, deixando a vida te levar, se conformando, ou sair dessa dor, meio que sem saber para onde ir, sem saber o que vai acontecer,
no risco. Essa é a decisão que você tem que tomar a partir de agora. Porque a tua vida está passando. A cada dia é um dia menos. E talvez para você ainda não esteja doendo o suficiente para você, digamos, sair da dor em busca da vida de coragem. Às vezes você precisa chegar ainda mais no fundo do poço. E parece cruel o que eu estou te dizendo. Mas talvez ainda a dor não tenha sido suficiente. Talvez a dor ela ainda esteja suportável. É como você se sentar em cima de um prego. Você já se sentou em cima de um prego? Quando o prego fura o seu bumbum, você tem duas opções. Ou você vai e tira aquele prego de uma vez e dói, né? Queima, mas o prego saiu. Ou você inventa uma desculpa, amanhã eu vou lá no médico tirar. Não, olha, já estou até me acostumando a sentar meio assim, ó, já fiquei bem. Porque o teu corpo, a tua mente se adapta, porque eles precisam sempre garantir a sua sobrevivência. Então, tanto a mente quanto o seu corpo se adaptam a essa dor. E você se acostuma a andar torta, com um prego no bumbum. Agora, qual é a escolha que você vai fazer? Seguir com a dor, seguir com o prego, ou tirar de uma vez o prego? Vai doer, lógico que vai. Mas a hora que sair, você vai seguir em frente. Qual é a tua escolha? Faz sentido você levar essa reflexão? Essa reflexão é o ponto inicial da tua mudança de vida. É o ponto inicial da tua mudança de vida. Você só vai mudar de verdade quando você estiver disposto a sair da dor, mesmo sem saber para onde você vai. Mesmo sem saber se vai ser seguro ou não. É assim. É simples. Não existe, eu vou criar aqui um plano perfeito. Não existe. O plano perfeito, acho que a frase é do Mike Tyson, do ex-lutador de boxe. O plano perfeito, ele acaba no primeiro soco no queixo. Acabou. Todo plano perfeito vai na primeira pancada. Não estou dizendo que você não tenha que planejar. Você tem que planejar sim, mas ficar esperando o momento perfeito, a hora perfeita, o clima perfeito para você agir, você está se enganando. Para de se enganar. Para de achar que você está mudando a vida lendo apenas um livro ou assistindo só as lives. Você vai mudar para valer, por exemplo, comigo, se você estiver no programa Blindagem Emocional. Aí sim, eu vou acreditar que você está com fome de mudança, que você está com aquela garra para mudar. Porque a mudança exige, muitas vezes, você arriscar, mesmo não sabendo se vai dar certo ou não. Tudo bem? Coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado. Qual foi o seu maior aprendizado hoje? Coloca aqui e lembra sempre, o teu aprendizado pode ajudar outras pessoas. E quando você coloca ele para fora, você está solidificando ele aqui na sua mente. Coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado. A Samara, as lives do Gata foram essenciais para o meu processo. Façam a blindagem emocional. Obrigado, Samara. E façam como o que a Samara disse.
faça a blindagem emocional. Entra para a lista, bit.ly/lista blindagem, a última turma de 2021. A Valéria, já comecei a mudar, só com as suas lives, meio sem saber o que vai acontecer. Legal, mas venha para a blindagem emocional. A blindagem emocional vai acelerar esse processo. A blindagem emocional, ela tem algo que as lives acabam não proporcionando, que é o poder do grupo. O poder do grupo, que talvez seja a coisa de verdade mais poderosa do programa Blindagem Emocional. É o grupo, o poder do grupo. Para quem já viveu a experiência sabe do que eu estou falando. Tudo bem? Avanil, infelizmente fomos adestrados a conviver e a normalizar a dor. Exatamente. A gente naturalizou uma vida ruim, né, Vanil? Uma vida medíocre, uma vida infeliz. A gente naturalizou isso. Porque provavelmente a gente já ouvia isso da mamãe, do papai, do vovô, da vovó. E isso vem sendo carregado. E aí você está passando para o seu filho, para sua filha também. E a vida pode ser muito diferente se você quiser. Adriana, nunca me arrependi do que eu fiz, e sim do que nunca tentei. Legal. Boa, Adriana. É isso. A Valéria, tenho aprendido muito com você. Gratidão. Obrigado, Valéria. A Daniela, construir evidências cria novos comportamentos. Excelente, excelente. Boa noite, Camila. Boa noite aí todo mundo em Olímpia. A Juscelia, a ação em primeiro lugar. Sair do comodismo. Perfeito. A Ivone, não dá para curar se não tratar. Exatamente, exatamente. E você precisa ir na raiz. Você precisa ir na causa. É como eu falei desse meu cliente que eu contei a história aqui para você. Se você não vai na causa, você não consegue mudar o teu comportamento. Você não consegue mudar o teu comportamento. Tudo bem? Apoliana, é uma paulada, cada soco no estômago, mas não me arrependo de nada. No momento H foi muito punk, mas a recompensa agora vale tudo. Excelente. Fala, Marcelo Rodrigues, meu grande amigo, passando só para dar aquele abraço pro meu padrinho. Semana corrida não consegui acompanhar as lives, mas sucesso aí, Marcelo. Obrigado, Marcelo, gratidão. Eu sou padrinho de casamento do Marcelo, do Marcelo e da Lê. A Lê que fez aniversário agora, dia 1º de setembro. O Batiste, tivemos uma semana de lives sobre ciclos e todas elas nos levam a uma situação de que devemos fazer as pazes com a nossa história para darmos continuidade. É o ponto inicial, Batiste. Sem fazer as pazes com a nossa história, a gente sempre volta para ela. A gente sempre volta para ela. A gente precisa andar para frente, mas para andar para frente eu preciso liberar o que está me segurando atrás. Percebe? Por isso que, por exemplo, a hipnoterapia ela é tão poderosa, porque ela vai na causa, ela vai exatamente nesses pesos que a gente vem carregando. E eu preciso liberar isso para andar para frente. Muitas vezes é por eu não vou chamar de besteira aqui, porque para cada um é um peso, mas quando você vê de fora, você fala, nossa, era apenas por isso que essa pessoa perdeu tanto na vida. Apenas por às vezes um fato, que para ela, claro, era um fato muito grande, mas você vendo de fora, você fala, nossa, ela desperdiçou uma vida inteira por conta de um acontecimento. Faz sentido? Deixa eu ver aqui. Silvana, para mudar precisa de ação e controlar as emoções. Você vai conseguir agir. Sim, quando eu tenho blindagem emocional, eu consigo antecipar e não apenas a reagir. Eu consigo controlar os meus processos emocionais. Apoli, domingo vai fazer 1 ano que dei o marco da mudança com o Ogata e o Kleber Quesada, grande Kleber. E quanta transformação nesse último ano. Começo a ter esperança para isso em alguns anos acontecer, mas me surpreendi como nunca. A Patrícia, pequenas decisões nos levam para o caminho da vitória. A Ceissa, sem a blindagem é muito difícil sustentar a mudança. Exatamente, Ceissa. Ogata, você faz a diferença em nossas vidas. Gratidão, Ceissa. Mas é isso que a Ceissa disse. A blindagem é para sustentar a mudança. Porque a mudança é muito pesada. Se você não tem essa, que eu chamo de armadura emocional, cara, você não aguenta. Poli, você é uma inspiração, diz a Samara. A Cristina, o fracasso é apenas um resultado.
Não tenha medo de agir, não ter medo de agir. Boa, Cristina, excelente. Muito bons os aprendizados de vocês, hein? Segunda-feira a gente volta e a gente começa uma outra fase dessa terceira temporada. Você viu, na primeira semana a gente falou muito como, né, você faz isso, como você faz aquilo. Esta semana foi a semana dos ciclos e a semana que vem a gente começa a aprofundar falando sobre os segredos dos medos. Os segredos dos medos. A partir de segunda-feira, às 8h15 da manhã, na live das 8h15, é esse o tema. E aí a gente vai ter um tema diferente à noite, tá bom? Então, ó, a gente vai falar de medos, dos medos e como é que você lida com eles, como que você usa muitas vezes alguma estratégia específica para cada um dos medos que eu vou te apresentar aqui, tá bom? Olha, muito obrigado por mais uma semana incrível de lives da Blindagem Emocional. Eu me sinto muito honrado por você permitir que eu seja o seu condutor nesse processo, tá bom? E como eu digo, se você quer acelerar esse processo, venha para o programa Blindagem Emocional, a última turma de 2021. Se você quer começar o ano que vem, 2022, com mais força, com mais coragem, para você botar os seus planos em ação, venha para a última turma de 2021, tá bom? bit.ly/lista blindagem, venha e eu te espero na segunda-feira, 8h15 da manhã, e eu tenho certeza que vai ser um encontro muito bacana, tá bom? Lindo final de semana para você, se proteja e a gente se vê na segunda. Grande abraço, tchau!